Olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você consegue implementar esse agente de venda aqui dentro do seu infoproduto utilizando o N8N. Para quem não sabe, um agente de vendas é você pegar uma LLM, uma Large Language Model, por exemplo, um ChatGPT, um Claude, um Gemini da vida, e transformar ele no seu produtor de vendas. Ele basicamente vai trabalhar 24 horas por 7 e você só vai precisar trazer os leads para dentro do seu negócio. Existem várias maneiras de fazer isso. Nesse vídeo de hoje, eu não vou mostrar o passo a passo para você de fazer aquela automação ali, mas eu vou mostrar para você todo o contexto do que é ter um agente de vendas e eu vou deixar na descrição aqui um modelo de script, um modelo de prompt que você pode seguir para, a partir do momento que você fazer a sua automação dentro do N8N, você possa colocar dentro da sua automação esse agente de venda para rodar. Quais que são os principais benefícios de ter um agente de venda, né, para o seu infoproduto, principalmente? Primeiro, não vai te cobrar salário, um salário que um vendedor teria que um salário que você teria que pagar para um vendedor, mais benefícios, mais comissão. Isso não existe com o agente de vendas. A gente está chegando num ponto em que o agente de vendas ele vai entender tão bem o seu negócio quanto o seu próprio vendedor, além do fato de que, se você, por exemplo, trabalha com empresas de prestação de serviço de automações especializadas em agentes de IA, por exemplo, a minha empresa, ela vai gerar para você todos os dados que aquele agente de vendas ele está perpetuando, né? Então, quantos leads ele conversou aquele dia, quantas vendas ele fechou, qual que foi as principais objeções que tiveram dentro daquele dia, por que dentro daquele dia em específico não teve vendas ou teve muitas vendas e assim por diante. Então, o primeiro ponto é sem salário, sem dor de cabeça para treinamento, né? Porque quem de fato já trabalhou com vendedores sabe que, por mais experiente que um vendedor possa ser, ele ainda vai precisar de treinamento para o contexto do seu negócio. Muito diferente do manhã, onde você disponibilizaria o material para uma empresa que vai fazer o treinamento desse agente inteligente e pronto. Você disponibiliza o material da sua empresa, qual é o script que você segue, o que o seu produto promete, qual é o preço, quais são as principais objeções do seu cliente, acabou. É só começar a testar e melhorar ele constantemente. E isso é muito bom porque, diferente do que muita gente acha, o agente de vendas ele é essencialmente melhor para grandes negócios, porque vai ter uma quantidade gigantesca de leads ali na espera, óbvio, né? Então, o cara que tem mais volume nesse sentido, ele ganha muito, porque ele vai diminuir o custo da operação dele, ao mesmo tempo vai aumentar o faturamento líquido, o faturamento bruto dele, porque ele não vai precisar pagar salários e sempre vai ter uma pessoa ali atendendo para ele. Mas também é muito bom para o pequeno empresário. Por quê? Ele vai desembolsar 3, 4, 5 mil reais dentro desse agente de venda inteligente. Depois, acabou. Ele só precisa ficar fazendo a manutenção e vai ter sempre uma pessoa dedicada às vendas do negócio dele que entende 100% do produto dele. Então é isso que a inteligência artificial hoje está fazendo para pequenos negócios, principalmente para mercadorias, a venda de automóvel, venda de tickets mais caros, assim por diante. Você pega aquele WhatsApp lotado de leads,
E aí, basicamente, você vai chegar aqui, olhando para a tela agora. Esses dedos eles vão cair aqui. E, obviamente, tem toda a estrutura da automação aqui que eu não vou precisar explicar para vocês agora. Talvez em outro vídeo, se vocês quiserem que eu traga qual que é a lógica por trás de automação, de agentes de vendas, né, aqui dentro do Intuit, é só me falar. Hoje eu quero focar com vocês mais nos benefícios de ter agentes de venda e, olhando na descrição agora, você já consegue ter mais ou menos o prompt necessário para fazer esse agente de vendas, beleza? Então, o primeiro fato é sem salário alto, aumenta a taxa de lucro, o seu faturamento bruto, né? Segundo ponto, é bom para pequenos e grandes negócios, como eu falei aqui. O terceiro ponto, sem o custo que você vai ter, vai ser puramente energético. O ser humano, não diferente do robô, ele também consome energia. Nosso cérebro está rodando a energia que pode ser medida tanto quanto uma LLM. A diferença é que a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa meditar sobre os pontos específicos daquele produto e tal, para saber exatamente a linha de raciocínio específico. E uma coisa que muito empresário ignora é o fato de que, deixa eu voltar para minha tela, é o fato de que um ser humano ele tem problemas pessoais. Então, ao mesmo tempo que naquele mês específico o vendedor ele pode estar muito bem, no outro mês ele pode simplesmente abaixar 40, 30% das vendas dele dentro daquele mês. Então, é, uma, é um ponto um pouco meio improvável de se manter ao longo prazo. Por isso que grandes empresas têm times de vendas muito robustos, porque aí você não depende apenas de uma pessoa. Diferente de que você ter um stack de agentes de IA, onde você implementa um agente de IA e ele vai ficar conversando com todos os leads. Então, esse agente de IA vale por 5, 6, 7, 8 funcionários, que ele vai conversar com todo mundo, sem se perder durante as conversas. É mais barato do que ter um time inteiro de venda. Por exemplo, você vai pagar 8, 10 mil reais de folha salarial, apenas de folha salarial, sem contar benefícios e tal que o vendedor ele vai ter que ter. Enquanto no agente de vendas, às vezes, dependendo da empresa, por exemplo, falar no meu caso aqui, a gente cobra 5 mil reais para implementação e depois 2.500 reais para a manutenção. E aí a conta fica muito fácil. Para esse agente se pagar, por exemplo, ele vai vender um produto de 997, que é mais ou menos a média do infoproduto hoje. Ele precisa fazer 5 vendas no mês inteiro. E aí, o que aí você, dono de negócio, vai precisar fazer é gerar lead para que este agente de vendas consiga fazer não só essas 5 vendas, mas obviamente se pagar e dar lucro, né? Que é o que você quer no final das contas. E aí, esse vendedor, ele só seu, personalizado para você, sem necessariamente gerar mais custo. Beleza. Ponto 1, sem salário alto, sem dar dor de cabeça. Ponto 2, é bom para grandes empresas e pequenas empresas. Ponto 3, sem custo alto de treinamento excessivo e sem a volatilidade que qualquer vendedor vai ter por conta dele ser um ser humano. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Agora, quarto ponto, que muita gente não pensa na hora de ter um agente de vendas, uma aplicação de IA dentro do negócio. Inovação. Empresas que começam como early adopters, como por exemplo a minha empresa está
gerando para você essa oportunidade de ter um agente de vendas, elas são beneficiadas pelo simples motivo de iniciar primeiro. Então, você pode ter dentro do seu ecossistema várias aplicações de IA e falar para o seu público, específico para o seu cliente, que você já está utilizando inteligência artificial e a sua empresa está com tecnologia de ponta o suficiente para atender o seu cliente. Isso nada mais é do que uma narrativa que você tomou dentro da sua empresa, que não é necessariamente uma mentira, né? Porque você realmente colocou a gente já dentro da sua empresa, mas ela serve necessariamente como uma forma de se diferenciar no mercado. É aquilo que a gente chama em copywriting de mecanismo único. O mecanismo único do problema. Então, por exemplo, você vai ali no médico. O médico fala que você está com dor de barriga por conta da sua flora intestinal. E todo médico ele fala isso. E todo médico te passa clonazepam, te passa, enfim, enoprofen e remédios do tipo. Aí chega um médico específico e fala que, na verdade, aquilo que você tem no seu, que está te dando dor de barriga, na verdade é uma célula A23B que faz com que a sua flora intestinal ela pare de produzir glóbulos brancos. Eu acabei de inventar tudo isso aqui, mas por exemplo, esse seria o mecanismo do problema. Ou seja, você diagnosticou de fato o problema daquela pessoa como ela nunca viu. A partir daí você vai fazer o mecanismo da solução. E por conta desse A3B, da flora intestinal e dos glóbulos brancos, você na verdade vai ter que fazer isso, isso, isso. Então pensa bem na sua empresa. A diferenciação que a IA vai ter. Pô, eu estou utilizando IA nesse exato momento dentro da minha empresa. E por conta de eu utilizar IA dentro da minha empresa, diferente das outras assinaturas que tem no mercado, os outros infoprodutos, você não vai sentir aquela dor de estar a só vendo o seu infoproduto, de não completar o curso, de não ter resultado. E você não vai sentir isso mais porque você não vai aprender sozinho. Porque é uma dor muito grande para quem faz infoproduto. A pessoa ela compra uma vez e não continua comprando porque ela não tem resultado. E ela não tem resultado porque ela não faz o curso. E aí você vem com a solução. Nós, aqui dentro da empresa, você fala o nome da sua empresa, XYZ, utilizamos sistemas inteligentes, né? Sistema inteligente de inteligência artificial ficaria meio redundante, né? Sistemas inteligentes de IA para melhorar o seu ensino, melhorar o seu aprendizado e fazer toda a parte do aprendizado ficar hiper personalizado. Ou seja, você vai ter 20 vezes mais resultados que você teria se você tivesse um ensino comum. E, pô, agora você tem uma promessa. Eu utilizo o IA dentro do meu negócio para fazer com que você aprenda 20 vezes mais. Fala ou não fala se isso não é um mecanismo? Se isso não é um mecanismo de diferenciação, se não é uma narrativa. Então, o quarto ponto é esse. A diferenciação que a IA pode trazer para o seu negócio. E, obviamente, o quinto ponto, para finalizar, é o lucro, né? Todo negócio precisa de lucro. Todo negócio precisa de capital, de receita, de rotatividade. Um livro que eu estava relendo esses dias, era os 6 lições do Ludwig von Mises, onde ele fala no capítulo 1, falando sobre capitalismo, né? Esse livro ele não necessariamente é um livro, ele é um compilado de palestras que o Mises fez na Argentina.
e a mulher dele, junto com a editora, compilou. E ele fala que no capitalismo, antes do capitalismo em si, né, ali no século XVI, era muito comum, dos anos 1000 até os 1500, você ter necessariamente um homem que vai nascer e morrer no mesmo estado atual de coisas. Ou seja, ele não vai ver o mundo necessariamente em transformação. Depois da Revolução Industrial, depois do capitalismo, principalmente o capitalismo moderno, que é muito mais financeiro, e no ponto atual que nós estamos, que é esse capitalismo mais intervencionista, que não tem muita liberdade, que é controlado por grandes empresas, você precisa ter capital, você precisa ter lucro, fluxo de caixa, capital de giro para obter melhores oportunidades do mercado. Porque hoje, diferente dos anos do século XI até o século XVI, nós não temos o luxo de pegar um mundo que não se transforma de um em um ano. Que é isso que acontece. Existe uma lei chamada Lei de Moore, que é basicamente uma lei muito famosa da tecnologia, que fala que o processamento dos microchips, eles dobram a cada 18 meses. Eu já falei isso em algum outro vídeo aqui, mas com a IA, o processamento tá dobrando de 6 em 6. Então, se você não começa a implementar agentes de IA dentro do seu negócio, daqui a um ano vai ficar mais caro. Daqui a um ano, esse agente de IA aqui, ele muito provavelmente vai baratear por conta da lei de Moore. Então, eu estou vendendo a 5.000, o mercado ele vai me fazer vender a um preço mais barato, porque várias pessoas já vão estar com ele dentro do seu negócio. E por conta de várias pessoas já estarem com um agente de IA plugado no negócio, automaticamente não vira mais um diferencial. Porém, obviamente, que daqui a um ano, isso daqui já não vai ser mais novidade. Eu provavelmente já vou estar vendendo agentes de IA muito mais avançados do que esse aqui. Eu posso até mostrar para vocês um exemplo muito específico do que é uma melhoria que você não vê a olho nu, mas que você sente dentro quando você já está no mercado há um pouco de tempo, né? Então, por exemplo, aqui, para as pessoas mais técnicas, vou mostrar para vocês aqui uma coisa que vai inovar o mercado de agentes de IA. Então, esse aqui é o N8N, né? Ele é uma ferramenta no code, onde eu consigo criar os meus agentes de IA aqui e fazer com que eles se comuniquem com os sistemas web. Por exemplo, sites, WhatsApp, Instagram e assim por diante. Acontece que, diferente daquele fluxo que eu mostrei para vocês, onde o agente ele tem várias ferramentas, esse é o maior diferencial do agente, né? Ele dá respostas variadas com base no que ele entende do input da pessoa e ter as tools ali para conseguir fazer pontos específicos, tipo agendamento, registro, envio de boleto, assinatura de contrato, etc. Já temos uma melhoria, mas já temos uma nova melhoria para o agente, que é o protocolo MCP. O protocolo MCP é basicamente um acrônimo onde você consegue integrar. Eu esqueci de explicar o que é MCP, né? MCP se chama Model Context Protocol, que foi um paper feito pela Anthropic. Eu posso até pesquisar junto com vocês aqui, ó.
MCP, Anthropic, tá aqui. Quem não sabe, esse aqui é a Perplexity, eu não uso mais o Google. Aqui. Então, esse paper aqui em específico, ele foi anunciado, né? Foi apresentado ao público pela Anthropic em 25 de novembro de 2024. E ele está mudando como agentes de vendas são feitos hoje. E consiste basicamente em você pegar várias ferramentas, colocar dentro de um servidor MCP, desse aqui, por exemplo, está dentro desse fluxo, e plugar seu agente de IA com esse servidor. Então, por exemplo, aquele agente de venda que eu tenho, que eu fiz ali para um negócio específico, que já está em utilização, ele vai se beneficiar muito agora com essa nova otimização, com essa nova melhoria, porque basicamente agora eu tenho uma forma de plugar várias ferramentas e deixar a IA decidir por mim que hora que ela vai usar a ferramenta. Isso melhora tanto o prompt quanto a otimização desse agente, porque ele não vai errar. Vai ser muito difícil ele errar a hora de ativar ou não uma ferramenta. Então, pessoal, eu queria falar com você, principalmente que você é dono de infoproduto, que você está procurando uma forma de ganhar mais e tal, melhoria, você não tem mais tempo. Você, daqui a 2, 3 anos, a maioria dos infoprodutores já vão ter plugado IA dentro do negócio deles, já não vai ser mais um diferencial. Você vai estar perguntando, pô, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não comecei antes? É como, por exemplo, a gestão de tráfego com a IA vai ficando cada vez mais óbvio que não vai precisar mais de gestor de tráfego, porque a IA vai ficando tão inteligente que você vai chegar uma hora que você vai simplesmente falar, bom, eu quero vender para pessoas com mais de 40 anos que tem problema nas costas e esse é meu produto. Acha essas pessoas para mim. E ele vai achar. Para que você vai querer um gestor de tráfego? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Implementem agentes de IA no negócio de vocês, mesmo que não seja comigo. Caso você precise de uma pessoa para implementar esse agente de IA para você, o link do meu site está aqui na descrição. É só clicar lá e no primeiro botão, aqui nesse botão de consultoria, vou mostrar para vocês aqui. Só você vir aqui nesse botão de consultoria, dá uma lida aqui no que se trata e aplica aqui, que eu chamo você o quanto antes, se fizer sentido para ambos. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!